Direitos do trabalhador após um acidente de trabalho em face do seu empregador. Então eu vou explicar hoje quais os direitos que um trabalhador tem quando sofre um acidente de trabalho típico trabalhando, quais os direitos que ele pode pedir em face do seu empregador, quais as indenizações que são devidas. Então eu vou contar para vocês, para ficar mais fácil o entendimento, a história do José. O José, ele era montador de móveis para uma indústria. Só que nesse dia do acidente de trabalho, ele estava fazendo o trabalho de auxiliar de marcenaria. Ele estava auxiliando os marceneiros para que depois fosse no dia seguinte montar os móveis. Então o José, ele estava em desvio de função. Então a primeira pergunta que a gente faz para o José é: como foi o seu acidente? E aí o José me conta que naquele dia ele estava ajudando ali como auxiliar de marcenaria, que ele acabou utilizando ali uma serra que ele não estava acostumado, um maquinário que ele não estava acostumado e acabou sofrendo amputação do dedo indicador. O dedo inteiro indicador sofreu amputação, não teve como recuperar, foi socorrido a tempo, mas não teve como recuperar o dedo. E aí ele procura um advogado especialista e quer entender quais são os seus direitos em face da empresa. Pelo INSS, ele se afastou por auxílio-doença, ele fez os tratamentos necessários, a fisioterapia necessária e voltou a trabalhar. Só que o José não vai mais conseguir trabalhar como antes, com a mesma agilidade, com a mesma produtividade, como montador de imóveis. Então ele realmente ficará com uma sequela. Então agora a gente vai bater um papo aqui para entender um pouquinho o que a gente precisa pensar no caso do José. Então, em primeiro lugar, a gente precisa pensar como foi o acidente dele. Como eu já comentei, ele estava em desvio de função, ajudando ali um colega marceneiro numa execução de um trabalho, usou uma máquina para a qual ele não tinha treinamento, né? Essa máquina também não tinha um bloqueio de segurança que protegeria ele, o trabalhador, num evento, num acidente, para não sofrer uma amputação. E o José é socorrido às pressas, fica afastado do INSS, mas depois fica perdido, não sabe o que fazer. E depois de 6 meses, o José perde o emprego, a empresa o demite. E aí ele procura um advogado especialista e quer entender quais são os seus direitos. Essa é a forma que muitos clientes chegam até o Calanca, até o nosso escritório. Então a gente, em primeiro lugar, entende como foi o acidente, entende qual a sua profissão habitual, quais eram suas responsabilidades, se esse cliente teve treinamento, ou se foi uma máquina nova, algo que ele não tinha contato, não tinha experiência, se tinham os EPIs. E aí, diante de todas essas informações, um advogado especialista, assim como o nosso escritório, avalia quais os tipos de indenizações cabíveis. No caso do José, no caso prático dele, cabe indenização por danos morais, que é uma indenização pelo sofrimento, pela angústia que ele sofreu por conta do acidente, do risco ao qual ele ficou exposto e também da sequela que ele ficou. Porque ele perdeu agilidade, perdeu produtividade, alguns movimentos que ele fazia antes ele não conseguiu mais fazer. E pela demissão também, né? Porque ele foi demitido na estabilidade. Então caberia um pedido de indenização por danos morais. Indenização por danos estéticos. Porque o José, veja, ele perdeu o indicador inteiro. Não tem como não ter um dano à aparência. Um dano que aparentemente fica visível, né? Qualquer pessoa que chegar próximo ao José vai perceber que ele sofreu esse acidente e que ele tem essa amputação. Então existe a obrigação da empresa de indenizar esse dano estético, ok? Então, indenização por danos morais, danos estéticos, dano existencial. O dano existencial é uma indenização porque houve ali um dano, um prejuízo aos sonhos, ao projeto de vida, ao projeto de crescer na carreira, ao convívio familiar, ao momento de lazer. Houve um prejuízo a isso, então a gente também pede uma indenização por dano existencial no caso do José. Com relação aos demais danos, nós temos como pedir também o custeio de todo o tratamento, o deslocamento para o local de tratamento. Por isso a gente sempre pede para o nosso cliente guardar os comprovantes de deslocamento, comprovantes de gastos com fisioterapia, se ele custeou a fisioterapia, se não foi pelo SUS, claro. Comprovantes de gasto com medicamentos, tudo que o cliente puder juntar, reunir de provas dos gastos que ele teve para se tratar, é importante para a nossa ação. Então já estamos no 4º pedido. 5º pedido, lucros cessantes, que seria o que? A diferença, o complemento salarial entre o que ele ganhava na ativa, o salário dele, e o que ele ganhou do INSS. Vamos pensar que o salário dele era de R$2.000, e aí do INSS ele ganhou 1.500. Então a gente pede R$500 por mês durante todo o período que ele ficou afastado
pelo INSS. Além disso, a estabilidade dele, a indenização pela estabilidade. Porque o José, quando ele voltou a trabalhar lá na empresa, ele teria 12 meses de estabilidade a partir da alta do INSS. Como eu disse, a empresa o demitiu com 6 meses após a alta do INSS. Então, o José vai ter direito a mais 6 meses, que seria uma indenização pela estabilidade. E isso refletindo em todas as verbas. 13º, férias, fundo de garantia, aviso prévio, todas as verbas vão ser calculadas sobre esses 6 meses, ok? Além disso, indenização pela estabilidade, o fundo de garantia durante todo o período que ele ficou afastado pelo INSS. Se o empregador não depositou, a gente pede também na ação. E por último, a indenização mais importante, que seria a indenização pela sequela do José. Então ele vai ter direito a uma pensão mensal para a vida toda, para compensar essa sequela que ele ficou. Então a gente comprova que ele teve uma redução de capacidade para sua profissão habitual como montador de imóveis, que ele estava em desvio de função, que ele não teve treinamento. Então o mais importante aí de tudo é como foi o acidente. E essa prova a gente tem que trazer desde o começo do processo, por isso a importância de um advogado especialista. Essa pensão do José, ela vai ser considerada da idade dele na data do acidente até os 76, 77, 79 anos de idade, dependendo do ano que aconteceu o acidente. E aí vai ter direito também ao 13º salário e vai ser considerada o grau de redução de capacidade. Então vamos pensar que o José perdeu o indicador, perdeu o movimento de pinça, perdeu a força na mão, não vai conseguir mais carregar os mesmos pesos, não vai ter a mesma agilidade, não vai ter condições de conseguir um novo emprego no mercado de trabalho, ou se conseguir, vão considerar também que ele tem essa menor produtividade. Então todo esse prejuízo a gente pede na indenização por sequela contra o empregador, que aí seria a pensão mensal vitalícia, ok? Espero ter esclarecido a dúvida da maioria dos nossos clientes com esse vídeo. Qualquer dúvida, manda aqui para mim nos comentários que vai ser um tema para os nossos próximos vídeos, ok? Então conheça os seus direitos. Se você sofreu um acidente de trabalho típico, foi demitido, ou ficou com essa sequela, ou está no limbo ali, sem receber do INSS, sem receber do seu patrão, não fique parado. Vá atrás dos seus direitos.